E aí, irmão? Tudo em paz? Tudo em paz. Meu E irmão, aí? eu sabe o que eu queria falar com você? Queria falar um pouco sobre uma aula que eu dei de arte e educação lá para uma faculdade aqui no DF. Uhum. E aí eu queria falar com você. O que você acha aí da gente conversar um pouco sobre arte e educação? Eu acho massa demais. Vamos lá. Estamos juntos aí, porque a arte ela é transformadora, né? Ela está em tudo, tá? Ela está como interdisciplinar, né? Então, o que que acontece? A arte educação, Rafael, ela veio a partir da Semana da Arte Moderna, em 1922, Uhum. com a Anita Malfatti e o Mário de Andrade. Eles começaram a cogitar a ideia de criar uma escola para crianças, uma escola voltada para a questão da arte para criança. Então, começou em 1922. E aí, depois, isso só foi a ideia, né? Eles não fizeram, mas a ideia foi cogitada em 1922. E Anísio Teixeira, né? Na época dele lá, quem sabe, acredito que seja em 1935, é a época dele que ele atuou na educação. Ele realizou o ensino da arte por meio da livre expressão. Ele acreditava que as crianças, se elas se expressassem naturalmente com, com as expressões artísticas, era bem melhor do que colocar a criança para fazer uma xerox. Pega uma xerox, dá lá giz de cera ou tinta guache e pede para as crianças pintarem a xerox. Isso Ele, aí. imagine, meu irmão, em 1935, ele teve a ideia de, não, vamos colocar as crianças para trabalhar por meio da livre expressão. E aí é meio que uma forma de já falar de metodologia ativa, concorda? Não é você pegar um negócio pronto e falar para a criança, ó, repete isso aqui, porque você não está desenvolvendo criatividade, né? Exatamente. O foco é o aluno. E desde Anísio Teixeira, o foco é o aluno. É por Nas isso que escolas. acontece muito da pessoa se formar num curso aí, no ensino médio, no curso superior, e não saber aplicar o que estudou, porque só aprendeu a copia e cola, né? E aí Exatamente. chega na hora de resolver um problema, e eu acho que a arte, a educação entra inclusive nessa questão de você ser criativo, de você lidar com um problema, uma situação, você olhar e falar, pô, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou resolver isso? Até um aluno meu estava comentando uma questão assim, que às vezes você sabe fazer uma coisa, mas você faz de um jeito muito complexo, assim, muito complicado. Aí vem outra pessoa e faz de um jeito bem simples, sabe? Ele falando de programação, né? Você digita lá um código super complicado para fazer uma ação simples, aí vem uma outra pessoa e faz um negócio ali em 2 linhas e resolve, né? Então, assim, isso é uma forma de criatividade. Eu acho que você só vai desenvolver isso tendo essa liberdade, né? Podendo E esse, trabalhar com arte e, e tendo tempo até. Eu acho que uma coisa que eu critico na escola muito é que é tudo muito corrido. Você dá aquele conteúdo assim, pá, ensinei. E aí acabou. Aí próxima aula é outro assunto e se vira, né? Eu acho que tinha que mas, ter ao tempo para Rafael, poder é, pensar, criar, fazer errado, tentar de novo, sabe? Porque eu acho que isso tem mais a ver com a vida real, sabe? eu também acho, eu concordo. E aí, o que acontece? Essa coisa do aprendizado mecânico, do decoreba, que ainda a gente pegou essa época, né? Agora a coisa está sendo desconstruída mais devagarinho. Cara, em 1549, jesuítas no Brasil, veio dali o decoreba, irmão? Cara, 1549, bicho, século Caramba, XVI. Olha que loucura, Rafael. loucura, né? Os caras, eles acreditavam, os jesuítas acreditavam que macerando a matéria, o conteúdo da matéria, o aprendizado seria certo. E a gente tem vestígios até hoje dessa educação, né, Tem, ultrapassada. aí tem muito, né? Tem muito disso ainda. Ainda assim, cara, é loucura isso. Como é que pode, né? A evolução.
da educação brasileira é uma coisa muito lenta, né? É, Até largar totalmente o decoreba é uma coisa que vai anos ainda. acho não só no Brasil, no mundo, né? Assim, poucos países estão já adotando um método de ensino diferente, mais atual e tá dando certo, né? E é isso, ninguém quer copiar, não. A gente quer copiar tudo que é porcaria, principalmente dos Estados Unidos, mas a escola É, está dando certo, ninguém quer copiar, quer voltar para o ensino militar e ficar essas viagens aí. e aí essa coisa dos Estados Unidos, né? A gente sempre copiou os Estados Unidos, sempre acreditou que o que vem dos Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, porque ele é o imperialismo norte-americano, né? Vem É, dali e aí o brasileiro acha, ah, não, o que eu faço não é bom. O que o americano faz é bom. E aí vai lá e copia, ou ainda está copiando, né? Ainda tem esse complexo de vira-lata. sim. E aí tudo que a gente faz é ruim, né? Exatamente. Estoura uma música aí brasileira, faz sucesso no exterior, o pessoal adora lá, os gringos, e a gente fica falando que é uma porcaria, que é lixo e tal. Aí ouve o lixo deles lá e acha maravilhoso. Eu não entendo isso. E aí eu lembro do Peterson, né? Que ele sempre falou que, pô, vou pegar meus filmes e vou mandar para a Europa, vou mandar para os Estados Unidos, porque lá ele é mais bem visto. Também é o contrário, sabe? O inverso também tem sentido. O que o Afonso Braza fez? Ele pegou e colocou, ele pegava os filmes deles e mandava para os Estados Unidos. E foi sucesso lá. Teve filme lá que rendeu lá muito dinheiro para ele. Pois é, o pessoal sabe apreciar, né? É engraçado porque lá eles têm essa coisa de ser nacionalista, mas eles recebem bem o que vem de fora também. E, Recebe, né? e a gente tem o complexo de vira-lata mesmo, né? Se é brasileiro, é ruim. E É. aí a gente tem artistas excelentes brasileiros que vão fazer carreira lá fora, vão morar lá fora, porque lá eles têm uma vida boa, assim, com o trabalho deles, e aqui eles iam passar fome, sabe? Enquanto tem Exatamente. fazendo coisa aí que, vamos dizer assim, não tem a mesma qualidade, né? Tecnicamente falando, e que Mas faz muito sucesso. eu acho que veio desde a da época da colonização, irmão, dos europeus aqui. Porque o que acontece? Os índios não, os estrangeiros chegaram, né? E aí estavam os aborígenes, né? Eles, ó, a gente está oferecendo isso aqui para vocês. A gente oferece a nossa educação, a gente oferece a nossa religião. E aí, não, vocês só recebem. Eu acho que o complexo de vira-lata começou ali, É, achando que o europeu é superior. e até os europeus tentaram impor uma ideia de que o que se tinha aqui era ruim e que tinha que mudar, né? Não, a religião de vocês está errada, esse estilo de vida de vocês, tudo que tinha já aqui no Brasil era errado, né? O É a certo é o que religião. vem da Europa, o bom é o que está lá na Europa, a gente tem que copiar o que vem de lá. E aí eu acho que a gente vem trazendo isso até hoje. Faz sentido mesmo. Para mim faz muito sentido. Ai, faz sentido. Eu pensei nisso agora. Você falando aí, eu me veio isso aqui. Na Me próxima. lembra a religião, né? A Oi? religião é, a religião É, é foda. é, Porque tem, assim, por exemplo, a sua religião que você recebe espíritos, que você recebe entidades na sua tribo, não é interessante porque é coisa do demônio. Mas a nossa não. A nossa é pura, é santa. Cara, é delicado. é Complexo de complicado. vira-lata. É. A gente podia, na próximo bate-papo, chamar o Leozinho, hein? Meu Ó, irmão, aí é o Kardequinho. Leozinho para falar de história, né? Esses fatos Caralho, históricos aí, ele vai mandar muito é. para acrescentar aqui para nós. Então, vou continuar aqui sobre arte e educação, pode ser? Pode, continue. Então, ó. E aí o que acontece? Teve um movimento que começou em 1948, foi criado a Escolinha de Arte do Brasil. Foi aí, historicamente, pontualmente, que começou o ensino de arte no Brasil, o ensino de arte e educação no Brasil. Em 1948,
com 3 artistas. Augusto Rodrigues, que era artista plástico, pernambucano, Lúcia Valentim, que é uma artista gaúcha, e Margarete Spencer, que é americana, norte-americana. Então, eles começaram mesmo esse movimento aqui mesmo, colocaram a Escolinha de Arte do Brasil. E aí, Vou procurar minhas anotações. E aí, depois deles 3, tem o movimento da Escolinha da Arte do Brasil, que ficou assim conhecidíssimo no Brasil e no mundo. Chegou a ter, no Brasil todo, em 1948, ali 1950 e alguma coisa, começou a ter até 20 escolinhas distribuídas. E ainda hoje, em Recife, tem a escolinha, desde aquela época. Ainda ela existe e trabalha em expressão com as crianças. E aí, uma das representantes foi a professora Noêmia Varela. E ela é considerada a mestra máter da arte e educação brasileira. Ela Qual é o mesmo, nome dessa escolinha aí que você falou? Escolinha de Arte do Brasil. Tá aí um lugar para visitar, hein? 1948. Caramba, é mesmo, hein? Pô, a escolinha fundada em 1948 está lá até hoje. Exatamente. Aí o que acontece? O que a professora Noêmia falou? Olha que interessante uma frase que eu retirei das falas dela. A arte-educação, aí a gente fecha aqui, né, depois dessa frase. A arte-educação é campo de conhecimento inquieto e inquietante, sempre refazendo e se reconstituindo. A arte-educação é um campo aberto ao diálogo e, por isso, averso ao pensamento monocultural e colonizador. De novo, a questão da colonização. O que vem de fora é bom. Professora Noêmia, que ela gostava de ser chamada de Dona Noêmia. Pô, interessante, hein, irmão? Muito legal. Interessante, né? E você conhece alguma escola aqui em Brasília que trabalha com arte e educação? Cara, o que acontece com a Vivendo? A Vivendo, eles trabalham, muito direcionado para trabalhar com arte, com as crianças. Entende? Eu acho que é uma escola referência. Ela e a Waldorf, a Moara. São essas 2 escolas que eu tenho de referência. As 2 que trabalham muito com arte. A Moara, por exemplo, lá na Asa Norte, o cara trabalha com arte assim, plenamente. Que é do Rudolf Steiner, né? Que ele que criou a pedagogia Waldorf. É genial. Massa, legal. Mas é isso, irmão. É isso aí que eu tinha para falar. Tem coisas aqui, mas eu falei, não, eu vou só falar isso aqui, só para a gente iniciar. E a gente fala de outros assuntos aí. Tá massa. Acho que deu até para não ficar muita coisa, né? Exato.